Fechamento da mediunidade de crianças. O que vamos aprender no vídeo de hoje? Existe? É possível? Uma entidade pode fazer? Alguém além da entidade pode fazer? Como é feito? Posso fazer em casa no meu filho e serve para adultos? Vamos ver esses assuntos depois da nossa vinheta. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Esse assunto está em texto pormenorizado no meu blog, aderitosimões.com.br. No menu acima, você encontra no canto superior direito o meu blog, como diversas outras opções. Se você tiver no celular, você clica nas 3 barrinhas que abre o menu e também tem o blog ali à disposição. Mas aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que te leva diretamente até lá. Se você quiser se aprofundar no tema, tem aqui no card Desenvolvimento Mediúnico. Se você quiser ir mais profundamente em qualquer tema dentro da Umbanda, aderitosimões.com.br, aconselho a fazer o Teologia de Umbanda. Nós pensávamos, entrando definitivamente no assunto, nós pensávamos que as crianças anteriormente, elas tinham uma superproteção que as impedia de sofrer processos obsessivos, o que não é verdade. Crianças podem sim sofrer obsessão espiritual, entrar numa depressão, se isolar do mundo ou simplesmente não querer mais participar do mundo real e simplesmente brincar com seus amiguinhos imaginários que podem ou não estar fazendo bem para as crianças. É um assunto um pouco delicado porque trata dos nossos filhos. Nós sempre acharemos que o pior mal pode estar acontecendo naquele momento com a criança. O importante é ter calma. Existe o fechamento, que é o primeiro tópico que eu passei para você. Existe o fechamento de corpo de criança? Sim, existe. Cortou minha cabeça aqui, né? Sim, existe. É possível fazer o fechamento da mediunidade, não do corpo, eu falei errado, né? O fechamento da mediunidade de crianças. Assim também como é possível fazer o fechamento da mediunidade de adultos, por estes problemas. Vamos imaginar o seguinte: uma criança sofre um processo obsessivo que a impede de voltar à realidade, ou seja, é muito bom, é muito gostoso, é muito bacana aquilo que esta obsessão fez nela, ou seja, ela adorou aquele local, aquele momento, aquelas criaturas que estão com ela. É ótimo, pois muitas vezes espíritos obsessores têm um envolvimento muito grande e assim têm um poder de envolvimento muito grande. Pode ser que essa criança esteja sendo sugada energeticamente e dia após dia acaba ficando cada vez mais sem força, sem vontade, em um estado depressivo, não quer se encontrar com ninguém, fica muda, calada e nada mais quer da vida. Muitas vezes esse processo pode ser um processo de obsessão espiritual, passando por um problema que pode ser resolvido por um travamento deste contato com o plano espiritual até que o equilíbrio seja restabelecido. Tratamento espiritual possui algumas gradações e algumas regras. Vamos pensar no seguinte: o trancamento, vamos dizer que aqui é um fluxo de energia. O trancamento deste fluxo de energia, acho que é melhor assim, o trancamento desse fluxo de energia é como se estancássemos o sangue. É bom? Não, o sangue não devia ser jorrado assim, mas ocorreu um corte, é preciso estancar. Travou aqui como um torniquete, até que o próprio corpo consiga restabelecer o seu equilíbrio, isso não vai ser retirado. Este travamento depois é solto e o corpo volta à sua normalidade. Neste tratamento, interromper a comunicação com o plano espiritual de forma direta, como está ocorrendo, pode ser o remédio para o retorno ao equilíbrio daquela criança. E aí nós entramos em um assunto, ou em um dos tópicos, que é de extrema importância. É possível ser feito sem querer
E é possível uma entidade ou alguém como eu, encarnado, fazer? Primeiro ponto. É possível que seja feito sem querer? Sem querer, não. Mas é possível que os mentores dessa criança, por algum motivo, assim o façam. Precisa perguntar para os mentores por que não foi ou por que foi feito. É uma questão individual e não geral. Porque eles não fazem com todas. Cada indivíduo, cada criança tem a sua fonte motivadora, que pode ou não ser atacada ou ser melhorada, curada por seus mentores. Se fosse assim, simplesmente nós nunca teríamos nenhum tipo de obsessão. Mas temos. Às vezes o ambiente familiar pode fazer isso. Ou escolar, não sei. Por isso que coisas individuais devem ter respostas individuais. Diversos fatores podem levar a. Um deles é este que eu falei agora. Uma entidade pode fazer esse fechamento? Já vimos que existe, já vimos que a criança pode realmente sofrer de obsessão, e agora nós estamos definindo quem pode realizar esse fechamento. Uma entidade pode? Sim, uma entidade pode realizar esse fechamento. É muito mais fácil, muito mais indicado que uma entidade analise a situação e execute o trabalho, se assim ela entender ou determinar que seja necessário. Quando nós temos um problema, nós vamos ao médico, uma doença, uma dor, um incômodo, nós vamos até o médico. Quando este incômodo é de caráter espiritual, levamos até alguém que conhece as coisas do espírito. Um centro espírita, um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, a igreja católica, o pastor, não importa, existe alguém que trata do plano espiritual e trabalha. Nós estamos dentro de um canal que fala de umbanda, portanto, tudo é voltado para a umbanda. E assim uma entidade analisa aquela criança, verifica a necessidade e assim trabalha para o fechamento, se for necessário. Eu, adérito, ou você, encarnado, tem a possibilidade ou a capacidade de fazer? Sim. Sabendo o que deve, quando e como ser feito, é possível. Eu tenho a minha própria história nesse sentido. O batismo católico, está tudo melhor descrito no artigo, mas o padre católico, no batismo, a pedido da minha mãe, por conta de aparições, executou o batismo orando, rezando para o fechamento da minha mediunidade. Portanto, é possível o encarnado fazer isso, desde que saiba como fazer e o que está fazendo. Outro ponto importante é como é feito. Vamos puxar de novo aqui o padre católico? Ele com água, óleos de óleos, não óleos, e rezas, fez um rito e fechou. Um certo poder mediúnico, uma certa autoridade e uma ritualística com as determinações corretas chegaram a um objetivo. E com as permissões das entidades que me acompanhavam. Assim pode ser feito com a criança necessitada. Pemba, óleos consagrados, atins, afoxés ou pós. Que mais? Rezas e orações e diversos outros materiais que as entidades ou o próprio médium pode utilizar. Eu, como faria? Pemba ralada, óleos e cruzamentos, óleos e cruzamentos com as mãos, cruzamentos que eu falo, esse, né? Que são seguidos de rezas. Assim faria para o fechamento da mediunidade de uma criança. Essa ritualística muda de terreiro para terreiro, pois cada terreiro utiliza um guia-chefe, uma forma de trabalho, uma vibração. Terreiros com pretos velhos à frente,
terão muito mais orações, benzimentos, mãos de arruda sendo colocadas em prática do que o terreiro como o meu, que é de caboclo, em que nós temos certas outras condutas e ritualísticas específicas como a maracá, como, por exemplo, também cânticos e toques um pouco mais intensos. Isso, na verdade, eu falei a mais, nem necessitava falar isso. Posso fazer em casa com meu filho? O penúltimo tópico aqui a gente falar, e mais importante e mais interessante ainda do que tudo isso que nós falamos é se pode se estender para adultos. Mas primeiro vamos falar se eu posso fazer em casa com meu filho. Depende. Você sabe o que está fazendo? Você é médium? Você tem autoridade espiritual, postura espiritual, ritualística, protocolo de procedimento, conduta, suas entidades que lhe acompanham, ali auxiliando, inspirando, toda uma trama espiritual? Não. Então, não inventa, não faça, é muito melhor. Se você como eu, por exemplo, não precisa estar no terreiro, você simplesmente sabe o que faz, sabe o que está fazendo, tem autoridade espiritual de uma forma ou de outra, você consegue conduzir este rito. Se não sabe, se não tem nem ideia do que está sendo dito, ou se você imagina que consegue, é melhor não fazer. Só faça aquilo que, de forma correta, de forma segura, você saiba. Este canal, de forma séria e segura, te leva ao entendimento e à direção ao caminho de Deus. Hoje está difícil de falar aqui as matérias. Leva diretamente você à luz de nosso Pai Oxalá. Portanto, não inventa. Se não sabe, não inventa, assim como nós fazemos com tudo. Dito tudo isso, eu consigo fazer isso em um adulto da mesma forma? Sim, não mudaria. Pembas, pós de pemba, atins, afoxés, cânticos, rezas, cruzamentos, imposições de mãos ou imposição de mãos, mão de arruda, ponto riscado, velas, tudo isso pode acompanhar um rito para o fechamento da mediunidade de alguém. Porque alguém fecharia? Perturbações, obsessões, psicoses, loucuras e muitos outros tipos de problemas espirituais que podem acarretar em problemas que acabam com a vida de alguém. Problemas que podem levar ao suicídio, a uma depressão profunda e também até um suicídio coletivo, que é triste demais. Enfim, não queria terminar assim tão baixo astral. É possível, você entendeu? Tem mais material em outros locais, tudo aqui na descrição e também no card ou nos cards que podem te ajudar no estudo ou no entendimento desse assunto. Um grande abraço, até amanhã e tchau!